Veremos a seguir o acesso e o uso do módulo de gestão de terceiros integrado ao NAI IDM. Ao acessar o ambiente, você deve informar o usuário, senha e clicar aqui para executar o acesso. O uso é bastante simples. Ele está relacionado basicamente a 3 itens, que é o cadastro da empresa terceira, o cadastro dos contratos master e os contratos das especialidades, ou seja, primeiro você cadastra uma empresa, para uma determinada empresa você vai cadastrar quais são os contratos e para cada contrato as especialidades. E temos um outro item aqui que é referente à migração de contratos. Clicando aqui sobre o primeiro item, o sistema apresenta uma relação com todas as empresas ou os terceiros fornecedores cadastrados. Aqui você pode ter duas opções, ou editar um desses lançamentos já executados ou inserir um novo lançamento, inserir uma nova empresa terceira. Vamos editar um desses lançamentos já executados, onde será possível identificar aqui que apenas algumas informações básicas são requisitadas para serem inseridas. Esse é o propósito, apenas para termos os registros de quais são essas empresas de terceiros. Aqui você pode ainda ter o recurso de inserir aqui documentos anexos. Então aqui o sistema permite que você insira quantos documentos forem necessários. De repente, se você quiser anexar aqui um cartão de CNPJ, um contrato social, qualquer informação que você queira. Pode também indicar aqui quem são os responsáveis por essa empresa. Então, para cada identificação, você pode dizer aqui qual que é o tipo de responsabilidade, se é o responsável técnico, legal, financeiro, administrativo, comercial, se de repente é o gestor do contrato. Tá? Essa informação é importante para que o sistema consiga identificar as pessoas no momento de executar aí as notificações. E numa última aba, eventos relacionados a essa empresa. Todo o sistema, no que diz respeito principalmente ao cancelamento de um contrato, aos desligamentos, é regido por essa tabela de eventos. Então aqui você pode indicar um lançamento de término de um determinado contrato e quando esse contrato vai ser aí terminado, inclusive com registro aqui de motivo, para que tudo fique devidamente evidenciado. Então nós veremos um pouquinho mais adiante como que esses eventos podem ser aí tratados. Então o importante é que toda vez que houver necessidade de cancelamento ou paralisação de algum determinado contrato, se você quiser fazer isso a nível de empresa, atingindo todos os demais níveis, é nesse momento que você deve fazer. Vendo o segundo nível, o segundo item que nós temos aqui para acessar é o contrato master. Então, da mesma forma que nós já citamos anteriormente, lá para o cadastro do fornecedor terceiro, nós temos também já uma relação de quais são os contratos que já estão cadastrados, onde você pode editar um contrato ou inserir um novo contrato. Seguindo o modelo que nós temos, vamos editar um desses contratos que já foram inseridos. Também aqui o objetivo é bastante simples, tá? Onde você simplesmente deve relacionar esse contrato à empresa, ou seja, a que empresa que ele está ligado, e indicar aqui qual é a data de início e a data de término, a data final desse contrato. Essa informação, principalmente de término, também é muito importante de ser inserida de uma maneira correta e principalmente ser inserida para que o sistema saiba quando vai acontecer o término, para as devidas notificações aos responsáveis, aos gestores, e quando houver aí o encerramento, ou seja, o término desse contrato, caso não ocorra uma renovação, que os desligamentos possam ser executados. Aqui também nós permitimos a inserção de documentos e anexos. Então, se você quiser inserir aqui qual é o contrato, você pode fazer isso. Tá?
e também aqui, como nós já citamos, os eventos. Assim como nós citamos anteriormente, que eu posso ter eventos de cancelamento, por exemplo, de uma empresa, eu posso ter o cancelamento de um contrato. Então, seguindo a estrutura hierárquica, quando eu cancelo um contrato, né, ou registro um evento de cancelamento, de paralisação de um contrato, a nível de empresa, todos os contratos serão desligados. Nesse caso, eu posso desligar apenas um contrato. Então, se eu tenho uma empresa que tem 5 contratos vigentes, mas um deles eu vou cancelar, eu entro somente nesse contrato e indico aí o desejo de fazer esse cancelamento. Então, nesse ponto, o módulo de gestão de terceiros ele vai indicar o cancelamento, a paralisação somente das especializações, que é o que nós veremos a seguir, relacionadas a esse determinado contrato. Retornando aqui para o nosso menu principal, nós temos então aqui as especialidades. Aqui é onde nós vamos então indicar, baseados num contrato master, quais são as especializações que nós teremos. Então eu posso aqui acessar qualquer um deles, assim como nós já vimos anteriormente. O modo de acesso é basicamente sempre o mesmo, sempre você tem uma relação com o que está cadastrado, que você pode fazer uma edição ou você pode inserir um novo. Então aqui nós temos também algumas informações importantes, mas algumas delas que são solicitadas quando esse contrato teve início e qual é a data em número de, ou melhor, qual é a quantidade em número de dias para que o gestor, os responsáveis sejam notificados antes do vencimento ou antes da expiração desse contrato. Lembrando que o que vai reger essa informação de expiração é o que nós demonstramos no cadastro anterior. Aqui eu posso ter também, tá? Como nós já citamos, eventos onde eu vou dizer o seguinte, olha, esse determinado contrato de especialização, ele se expira. Então, todos os terceiros que estiverem ligados a essa especialização serão automaticamente notificados, né, dentro do ambiente do sistema, ou seja, não é notificação para o terceiro, mas é uma notificação de sistema para que eles sejam desligados. Nesse caso aqui nós temos também a possibilidade de indicar aí para esse contrato quem são os responsáveis, ou seja, quem são as pessoas que serão indicadas para que seja feita uma revisão do contrato, quando nós indicamos lá aquele período de dias para que as pessoas sejam avisadas, são esses responsáveis. E aí também você pode indicar aqui pessoas que devem ser notificadas. Então, normalmente, as empresas têm uma administração desses terceiros feita pelo gestor e normalmente outros departamentos, como o RH, por exemplo, nem ficam sabendo do que está acontecendo. Então, o objetivo dessas duas tabelas na primeira, indicar aí quem é o responsável, quem deve ser aí notificado quando estiver, por exemplo, na data de expiração do contrato, e quem devem ser as pessoas a serem notificadas. Aqui você pode inserir quantas pessoas você quiser, para que toda a movimentação do contrato, dessa especialização, essas pessoas sejam notificadas. E aí, efetivamente, onde nós vamos fazer o relacionamento de quem são os funcionários terceiros. Então aqui, editando um desses lançamentos já realizados, nós temos algumas informações básicas com base no que será necessário até mesmo para que seja feita a integração desses terceiros com a gestão de identidades e acessos lá pelo NAIDM, para que essas informações possam ser lidas, depois tratadas dentro do NAIDM com base nas regras de negócio, nas business rules, e aí com base nessas informações, essa pessoa que foi cadastrada possa ter aí a gestão das contas tratadas pelo NAIDM. Então aqui são informações simples, né? Informações básicas que precisam ser inseridas referentes a esse funcionário terceiro. Tá? E aí, seguindo a estrutura que nós já comentamos de eventos relacionados a
ao cancelamento, ao desligamento de uma conta, nós começamos então relembrando que eu posso executar esses eventos para uma empresa. Então, quando eu lanço numa empresa, todos os contratos serão afetados. Dentro de cada um desses contratos, todas as especializações, e dentro de cada especialização, todos os funcionários que estiverem cadastrados. E aí, de acordo com esse nível, ele vai descendo para execução. E nesse caso, nessa tela que nós estamos aqui, nós estamos no último nível. Nesse último nível, onde eu quero, por exemplo, indicar aqui o desligamento específico de um determinado funcionário, de um determinado terceiro. Então basta eu entrar aqui, selecionar qual é o funcionário, e eu venho aqui e insiro esse novo lançamento, tá? Como aqui nós já temos até um caso já executado de uma execução automática, onde ele fez aí a desativação dessa conta, tá? Então é nesse momento aqui que você pode executar aí todos esses lançamentos. Então, com isso, a partir do momento que esses funcionários, todas essas pessoas estiverem inseridas aqui nessa tabela desses funcionários, voltando aqui para a aba básica, né, dos dados básicos, você marca aqui então que ele foi finalizada a inserção, e quando você gravar o formulário, ou seja, você gravar essas informações todas que foram inseridas, o sistema vai fazer aí todo o processo de integração com a IDM para que essas pessoas sejam criadas nos diversos sistemas de acordo com as regras que foram previamente definidas. Finalizando o acesso aos sistemas, então nós cadastramos a empresa, os contratos master, as especialidades e os respectivos terceiros em cada um deles, mas podem ocorrer situações onde você precisa fazer uma migração. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que presta serviço de facilities para limpeza, tá? E esse contrato com essa empresa de facilities para limpeza, eu estou trocando de fornecedor. Então, para que eu não tenha que recadastrar todas as pessoas, eu posso, obviamente, né, seguir aí pela estrutura, onde eu vou cadastrar uma nova empresa, vou cadastrar um contrato master para essa empresa, vou cadastrar aí essa especialização desse contrato que eu estou fechando, né, com essa nova empresa. E aí eu vou dizer o seguinte aqui, eu entro na migração de contratos, nesse caso aqui vou pedir para inserir um novo, e ele vai me dizer o seguinte, qual é o contrato de origem, então eu seleciono aqui o contrato de origem, e qual é o contrato de destino. O contrato de destino é esse daqui. Então eu vou indicar que todos os funcionários terceiros que estiverem com a condição de ativos para esse contrato aqui de motoristas para a diretoria, devem migrar para esse outro contrato de motoristas. E aí eu posso indicar aqui qual é a data de migração. Então isso me permite ter aí até datas futuras. Então eu posso indicar, por exemplo, que esse contrato vai ser migrado a partir do dia 1/8/2021. Então essa informação ela vai ficar registrada, e nessa data 1/8, automaticamente o sistema vai buscar aí todos os funcionários que estavam cadastrados nesse contrato, vai fazer a migração para esse outro contrato, atualizando toda a estrutura do módulo de gestão de terceiros, e automaticamente enviar aí todas essas informações para o NAIDM, dizendo, olha, esses funcionários que estavam na empresa origem X, para o contrato X, devem ser desligados, e os funcionários que estão agora no contrato X para uma empresa X devem ser aí ligados. Então, isso deve ser feito dessa maneira, seguindo o módulo de boas práticas, né, o conceito de boas práticas para gestão de identidades e acessos, com base nas regras, visando as melhores maneiras, né, para que você consiga ter aí uma efetiva gestão. Então, com isso, é bastante simples, não tem nada muito complexo, tá? Não tem nada de dificuldade. Simplesmente é cadastrar a empresa, os contratos, as especialidades, e aí, à medida que for havendo
as movimentações desses funcionários, seja ele um novo funcionário, seja um desligamento de um funcionário terceiro, você vem aqui, o gestor, né, vem aqui e vai fazendo essa manutenção. Então é isso. Obrigado pela atenção e até uma próxima.